Quem sou eu? Eu, como todas as outras pessoas, sou o resultado dos vínculos que realizei e dos traumas que sofri. O caminho para desenvolver a autoestima passa por curar os traumas de nossa infância, da criança que ainda vive dentro de nós. Antes de pensarmos em termos de autoestima, precisamos olhar para nosso autoconceito. Se não sabemos nem o que somos, como saber se nos gostamos? Vejamos como surge a ideia de um quem sou eu. Nós formamos um conceito sobre nós a partir do conjunto das perspectivas próprias e das avaliações que os outros fazem sobre nós. A personalidade humana é composta de diferentes estados do eu. São papéis que nascem por uma diferenciação normal a partir da introjeção de outras figuras importantes que seguimos e por reação a traumas que ocorreram no nosso desenvolvimento, modificando quem poderíamos ser. O cérebro do bebê ainda tem que criar um eu, por um lado, e por outro lado, a ideia de um outro fora dele, ou seja, um não eu, estando estes dois processos intimamente ligados desde o início. Desenvolve-se um novo ser humano a partir da junção das células espermatozoide e óvulo. A criança que ainda não nasceu já existe como um sujeito único. O filho é diferente dos seus pais. É uma entidade separada, desenvolvendo um eu. Corpo e psique desenvolvem-se em conjunto já antes do nascimento. Pelo seu contato com o ambiente e o seu agir, a criança aprende que este eu pode influenciar o meio ambiente onde vive. No desenvolvimento inicial deste eu, a delimitação do outro, a mãe, é de importância essencial. A mãe é o primeiro não eu, o outro que a criança tem contato, já dentro da sua barriga e mais ainda quando nascer. Esta mãe está influenciando a criança através de seus nutrientes ou falta deles e de suas emoções e ações que vão moldando o corpo e a psique da criança. Se a mãe é pouco clara, ela mesma no seu próprio eu, a criança pode sofrer dificuldades de delimitação e distúrbios de identidade. Porque esta mãe mesmo ainda não se diferenciou das figuras que ela introjetou e recuperou-se de seus traumas, reintegrando sua personalidade, tudo isso afeta negativamente a criança. Apoiada pela maturação do cérebro, o desenvolvimento da linguagem apoia a consciência do eu. Num desenvolvimento saudável, uma criança de 2 anos já dispõe de um elaborado conceito de si. Com 4 anos, sabe usar corretamente os pronomes pessoais e possessivos, eu, me, mim, meu. Na puberdade, a pergunta por um quem sou eu torna-se ainda muito mais importante. O desenvolvimento do eu está sempre ligado ao desenvolvimento de um nós. O primeiro nós é eu e minha mãe. Depois virão outros nós. Eu e meu pai, eu e meus irmãos, eu e minha família, eu e meus amigos, eu e meu cônjuge, eu e meus filhos, ou eu e o meu país. A partir do conceito de um nós saudável com a mãe, derivam-se todos os outros. O conceito do que seria um nós, no princípio, vem de fora. A criança é incluída sem escolha alguma numa nacionalidade, religião, grupo familiar. Tudo isso é aceito pela criança sem questionar, sem escolha alguma. Nosso eu já é construído de fora para dentro desde o nosso nome. Nossa identidade começa com um nome que nos foi dado: José, Maria, Ana e todo o resto também. Atributos como
criança bem comportada, mal educada, inocente, assanhada, impertinente. Nacionalidades: sou brasileira, francesa, alemã. Religião: sou católica, judia, muçulmana. E diagnósticos: esquizofrênico, depressivo. As identificações atribuídas servem tanto para incluir, sem questionar, como para excluir os de fora, os que não são como eu. Incentivam a sobrevalorização e a desvalorização. Estimulam a concorrência. Servem à necessidade de sentir-se pertencendo a um grupo. Pressionam e criam expectativas em relação a um papel do que deve ou pode fazer ou não. Por exemplo, menino não chora, católicos comemoram o Natal, brasileiros são simpáticos, etc. Fabricam imagens de inimigos. Isso é coisa de menininha. Não vem ninguém que presta daquele lugar. O eu vira um nós, com o clube que a pessoa torce, com a região onde ela vive, com a empresa onde trabalha, com a identificação com estrelas do cinema ou da música. Com isto, a formação da identidade de um eu, de um autoconceito de quem eu sou, é facilitada ou impedida? Se eu me orgulho e aceito este eu que ganho automaticamente ao nascer e à medida que vou sendo criado em grupos que se distinguem de outros, as diferenças e opostos vão assim surgindo de uma forma velada, naturalmente, sem escolhas nem questionamentos. Só mais tarde na vida, ao tomarmos consciência dessas não escolhas, outras opções de um nós poderão ser livremente escolhidas. E, além disso, tem os traumas que ocorrem no nosso desenvolvimento e redirecionam bruscamente esta noção de eu. Ocorrem traumatizações por forças da natureza, perdemos a casa, o rumo, a terra, por violência humana. Quem me ama me agride, meus colegas me insultam, pela sexualidade, diferenças de gênero que nos autorizam ou proíbem coisas que queremos, mas não podemos, por amor, abandono, rejeição, perdas insuperáveis, traumas psíquicos precoces, como doenças na infância, separação da mãe. O que um trauma psíquico faz com a nossa identidade? Fazem nascer a necessidade de criar uma identidade substituto. Por exemplo, fugir num papel profissional. Eu sou aquele profissional, não a pessoa. Se esconder por trás de um nós. A sua relação, por exemplo, com a família, com a empresa, com a nação, com o sistema. Se agarrar à identidade de outra pessoa, por exemplo, um companheiro. Agora eu sou a senhora fulana de tal. Ou seja, deixei de ser eu mesma para representar uma esposa, uma pessoa idealizada qualquer. Eu viro um fã e imito aquela pessoa. Isso é uma identidade substituto. Quanto mais extremo for o trauma psíquico, mais urgente a necessidade de redefinir-se a si próprio. Não negar fatos. Por exemplo, eu não fui espancada, mesmo que você esteja roxa. Não desligar-se do corpo. Por exemplo, nos distúrbios alimentares, é muito comum a pessoa dizer: meu corpo está doente, como se o corpo não fosse dela. Não se identificar com o eu de um perpetrador. Por exemplo, ao longo da vida, acabar se tornando tão violento como um pai que você teve assim na infância, ou tão vitimizado como uma mãe que apanhava. Não tentar dissolver o seu eu num consumo de drogas, alienação, numa esquizofrenia. Todas estas maneiras descritas são formas da pessoa sobreviver àquele trauma.
No extremo, este eu de sobrevivência torna o indivíduo diferentes pessoas parciais, resultado da cisão que experienciou no trauma. Isto pode transformar pessoas em objetos, crianças amorosas em egoístas e psicopatas. As características de um eu saudável que sabe se vincular e mantém sua autonomia são: está presente, mas não busca ser dominante, consegue prever e reagir com flexibilidade, dá-se conta das suas partes traumatizadas, fica calmo quando elas surgem, não se rende a elas, responsabiliza-se por todo seu organismo e necessidades, faz algo por si mesmo, baseia-se no seu próprio saber, é realista, não renuncia aos seus prazeres e metas para satisfazer os outros, resiste às pressões emocionais, não se rende às chantagens emocionais ou subornos financeiros, trabalha na sua própria identidade, consciente das suas raízes familiares, culturais, sem fundir-se a elas. Assume a responsabilidade pela própria vida e não culpa os outros por aquilo que ainda não realizou. Dispõe da sua livre vontade, toma suas decisões independente das expectativas alheias. A minha verdadeira identidade é a soma de todas as minhas experiências de vida, conscientes e inconscientes. Inclui as vivências mais bonitas e também os traumas. Se excluo qualquer experiência da minha vida, nego a mim mesmo. Já não posso me identificar com o meu eu. Minha identidade fica corrompida. Assim, não se pode falar de uma autoestima, porque não existe auto, um si, mas apenas partes fragmentadas como um arquivo corrompido. Fico identificada com a menina abusada, a mãe cruel, ou com um pai ausente, ou com um irmão salvador. Todos estes sou eu e, ao mesmo tempo, não sou nenhum deles. Somente a conscientização de meus traumas e estratégias para sobreviver me ajudam a fortalecer um eu saudável, do qual eu goste. Toda vez que não há autoestima, não há uma noção de um eu integrado. Se eu sou saudável, uma parte de mim não se deixa abusar, engordar, adoecer. Quando alguém diz, não sei como faço isso comigo mesmo, quem é este outro? Quem é este outro eu que o agride? O eu traumatizado, que muitas vezes está recalcado, negado nas profundezas do inconsciente. Todos temos traumas. Os exemplos mais comuns são: há homens e mulheres que não se desprendem de seus pais, mesmo que estes já faleceram. Há mulheres que continuam vivendo com homens pelos quais não sentem amor nem respeito. Homens que não se desprendem de casamentos estagnados, infelizes. Pais que se queixam de filhos que não assumem suas responsabilidades ou sequer saem da dependência. Filhos drogados, em todo tipo de vício, workaholics, enfermidades psíquicas e físicas. Estes muitos eus já surgem na concepção. Fui concebido por amor? Para minha mãe conseguir se casar? Sair de casa? Fui desejado como um menino, mas nasci uma menina? A criança tem seu próprio mundo no útero, no saco amniótico, a placenta, o cordão umbilical. Ainda assim, este mundo está dentro de outro, o da mãe. A gravidez influencia o organismo materno que se altera para se colocar à disposição da criança. E aí, como será que foi esta gravidez para aquela criança? A mãe a aceitou ou recusou todas essas mudanças que aconteciam no seu corpo? A gravidez foi completa? O parto foi prematuro? Foi uma pressão para a mãe?
Se a mãe está traumatizada por causa da gravidez, a criança também está e já nasce com esses traumas. Depois vem o processo de nascimento. No parto vaginal, a liberação de grandes quantidades de hormônios que servem para efetivar o vínculo entre a mãe e a criança. Se a criança, por exemplo, não respirou ao nascer, precisando ser tirada do choque, mais tarde na vida, ela poderá apresentar medo de avançar, mas também terá impulsos de morte e escassez. Pode ser muito retraída pelo medo de ser ferida. Se houve um cordão umbilical à volta do pescoço, a criança tentou sair, mas estava presa. Há sinais claros que não houve uma boa cooperação entre mãe e filho. O parto com fórceps, ventosa ou uma cesariana origina uma experiência de trauma existencial. Estas pessoas apresentam como efeitos deste trauma dificuldade de se sentir pertencente a um grupo, se sabotam, têm medo de tudo, associam risco e intensidade para se sentirem vivos, porque a vida já veio para elas por meio de violência e drogas, a anestesia, desde seu início. Mais tarde poderão desenvolver vícios, apatia, desconexão com a vida. Bebês que ficam de nádegas ou em pé pode ter a ver com pais que queriam filhos de outro sexo e mais tarde serão eles que terão medo de enfrentar problemas, se queixarão de que tudo que fazem dá errado. Bebês que precisam ser alinhados para nascer terão medo de autoridade, de causar dor, de se orientar. Nascimentos em hospitais frios geram estresse pela falta de tempo e intimidade, impedem a descarga de ocitocina, que facilita um parto rápido e o vínculo entre a mãe e o bebê. A aplicação de medicação para a dor desorganiza os processos naturais. Assim, a criança entra mais facilmente em situação de emergência e, nestes casos, é feita uma cesariana mesmo contra a vontade da mãe. Estes traumas geram pessoas que terão dificuldade para completar as coisas, sentem-se abandonadas, criam interrupções frequentes em qualquer processo e têm medo de ficar preso. Na cesariana planejada, sentem-se desrespeitados e são ressentidos. No parto induzido, precisarão sempre ser empurrados na vida e se irritam facilmente. Nos partos após o período, terão medo de ferir as pessoas, de completar as coisas e uma sensação de que não há saída. Nascimento prematuro é sempre um grande trauma. Se o bebê nasce antes de 37 semanas e com menos de 2,5 kg, mesmo que possa sobreviver, até com 24 semanas de gestação se pode sobreviver, há risco de danos físicos e psíquicos permanentes, e que pode ser agravado pelo tempo de incubadora ou amenizado se for utilizado o método canguru, em que o bebê fica preso ao peito da mãe. Mais tarde, essas crianças que ficaram muito isoladas ou por muito tempo numa incubadora nunca se sentirão preparados, serão muito vulneráveis. Quanto maior o tempo que ficaram na incubadora, mais sentirão essa sensação de isolamento e terão forte conexão com máquinas e tecnologia, porque eles foram uma segunda mãe para eles. Bebês gêmeos sentem que têm que lutar por espaço, poderão ser competitivos e ao mesmo tempo dependentes. Partos muito rápidos ou prolongados geram irritação, dificuldade de intimidade, culpa. Imediatamente depois do nascimento, ocorre uma fase delicada para o processo de vinculação psíquica. O contato de pele com pele, contato visual, o cheiro, a voz, a importância desse contato emocional imediato e contínuo entre mãe e filho, bem como de uma amamentação imediata. A concepção, a gravidez e o parto podem ser traumáticos para mãe e filho, e se a mãe já era anteriormente traumatizada na sua história de vida, certamente, se não trabalhou esses traumas, passará todos novamente na sua gestação e no nascimento, principalmente do primeiro filho.
Outros traumas depois do nascimento são entrega do filho para adoção. Isso gera um profundo trauma de abandono que poderá levar a pessoa a sabotar-se continuamente por não sentir-se merecedora. Negligência em relação ao filho, escassa alimentação, não proteção do frio ou calor, falta de higiene, geram pessoas que não poderão confiar em ninguém. Operações médicas, sejam necessárias, ou circuncisão dos órgãos genitais, isso gera um profundo medo de ser ferido posteriormente. Contato sexual estimulante no bebê, pela mãe ou por pessoas com exagero de limpeza, desencadeiam futuramente desequilíbrios e transtornos na sexualidade. Os traumas de nascimento podem ser evitados se há uma decisão clara sobre ter um bebê, um contato e comunicação entre a mãe e o pai com a criança durante a gravidez, mais confiança das futuras mães nos seus sentimentos e capacidades, menos intervenção por parte do sistema médico de ajuda ao parto, apoio social e psicológico de parteiras e mulheres com experiência em partos, em vez de tratamentos médicos e frios. Nascimento é dar à luz e não ser operada. Não interferir com o processo vinculativo após o parto. As mulheres e os homens que se tornarão mães e pais resolverem as suas questões traumáticas antes de se tornarem pais. O vínculo central para cada pessoa é o vínculo com a mãe. Aperceber-se dos sinais da criança imediatamente e com muita atenção. Interpretar apropriadamente os sinais a partir da perspectiva do bebê. Identificar o que cada tipo de choro fala. Reagir apropriadamente aos sinais da criança dentro do tempo de frustração tolerável para ela. São os mínimos requisitos esperados numa mãe. O vínculo psíquico entre ela e o filho começa na fecundação-concepção, desenvolve-se durante a gravidez e estabelece-se durante e depois do parto e nascimento. Ao longo dos 3 primeiros anos de vida, a influência da mãe sobre a criança ainda é muito impactante. Uma vinculação pode ser forte, mas também ambivalente, instável, insegura, indiferente, caótica. A vinculação entre mãe e filho é insegura ou problemática quando a mãe se sente inundada pelos seus próprios sentimentos, medo, amor, raiva, dor, ao invés de prestar atenção na necessidade da criança. Este vínculo problemático com a mãe levará a criança em toda a sua vida posterior a ter um comportamento de excessivo apego com outras pessoas, a fingir uma autonomia, a ter dificuldades de regular seus sentimentos, a desconfiar de toda e qualquer relação e até se refugiar em doenças. Mães tóxicas são aquelas que dizem aos filhos: seja grato, porque você só existe porque eu o gerei, ou seja, você é meu. Enquanto estiver em minha casa, quem manda em você sou eu. Ou seja, você só continua existindo enquanto eu existo. Você não é capaz. Ou seja, você depende de mim para tudo. E ainda ameaçam. Vou mandá-lo para um internato. Você ainda me mata. Ou seja, você é sempre culpado de todas as desgraças na vida de sua mãe. Quanto maior a dificuldade para se soltar dos pais, maior foi a traumatização passada da infância. Embora mais tarde, exatamente como efeito disto, estas pessoas serão as que mais cuidarão de seus pais, como se fossem os filhos mais amorosos do mundo. Como também a raiva contida pode ser expressa na forma de uma doença ou acidente que obrigará a mãe a cuidar daquele filho por toda a vida. A mais poderosa experiência emocional de todo ser humano é sua relação simbiótica com a mãe. Simbolicamente, toda criança é duplamente ligada à sua mãe. Passivamente, as qualidades da alma de sua mãe se impregnam na estrutura básica da alma da criança. E ativamente, a criança se aferra à sua mãe, inclusive tenta lhe dar apoio, como se a adotasse. Se a mãe não está nem aí para a criança que é totalmente dependente dela, isso representa uma ameaça mortal. O filho faz qualquer coisa para estabilizar a sua mãe, porque disso depende sua vida. Uma vinculação segura com uma mãe saudável é fundamento para uma confiança profunda, autonomia e saúde. Se mantém por toda a vida.
Uma criança desenvolve segurança quando as suas necessidades simbióticas de calor, ser segurado nos braços, nutrido, amado e protegido são respeitadas. Um vínculo seguro é a base para a autonomia, a confiança nas relações e a saúde psíquica e física. O desejo do vínculo materno seguro permanece por toda a vida. O processo de vinculação entre mãe e filho torna-se patológico quando a mãe teve vivências traumáticas que não conseguiu integrar. São reações típicas após a perda de vínculos: medo, pânico, ódio e revolta, introversão e resignação, substituição das dores emocionais por físicas. Os conflitos emocionais na criança são provocados através da ausência dos pais ou de um deles, se a vinculação não existe ou foi interrompida. Pais presentes, mas inacessíveis a nível emocional, também refletirá uma vinculação perturbada. Pais traumatizados induzirão seus filhos a traumas. Eles só podem dar o que receberam se não se trataram. Daí a necessidade de uma grande avaliação da competência para ser pai ou mãe e na escolha de um parceiro para ser o pai ou mãe de seus filhos. O grande problema é que justamente as pessoas mais traumatizadas têm uma necessidade urgente de ter filhos como forma de reparar, compensar, negar o que passou. Quanto maior o trauma, menos consciência se tem deles. Os vínculos afetivos essenciais, vínculos de alma, são entre mãe e filho, pai e filho, homem e mulher num casal, entre irmãos e entre um criminoso e uma vítima. Todos estes jamais serão esquecidos na vida da pessoa. Cada indivíduo vive num intrincamento de vínculos afetivos que abrange pelo menos 4 gerações, ou seja, traumas no vínculo entre sua bisavó e a avó materna têm efeitos sobre você hoje. Outros traumas ao longo da vida são traumas psíquicos, entre eles rejeição amorosa ou pelos colegas na adolescência, dificuldade de iniciar e manter relacionamentos sexuais, dificuldades escolares, esportivas, comparações negativas com os colegas, sucessivas experiências de fracasso, pais traumatizados que impedem ou aceleram o desenvolvimento normal, seja na infância ou na adolescência, separações traumáticas dos pais, novo casamento, mudanças drásticas de colegas ou um ambiente físico com dificuldade de adaptação, conflitos entre os pais, traumas físicos, perder uma parte do corpo ou ter dificuldade com alguma parte do corpo, doenças durante o desenvolvimento, trauma existencial, tentativa de aborto durante sua gravidez, acidentes graves ao longo da vida, trauma de perda, perder a mãe no parto, morrer um ente querido muito subitamente ou drasticamente, trauma de vinculação afetiva. A criança não pode vincular-se com segurança a uma mãe traumatizada. Trauma de vinculação sistêmica, ser fruto de um estupro, de um incesto, nascer numa família com história de assassinatos cometidos ou sofridos por um de seus membros, ter parentes com esquizofrenia, psicoses, trauma de vinculação sexual, abusos sexuais, trauma por catástrofes naturais, perder a família, a casa e toda a sua referência de vida, trauma por violência humana, crimes e guerras. Um trauma é a experiência de uma discrepância vital entre fatores situacionais ameaçadores e as capacidades individuais de lidar com a situação, acompanhada de sentimentos de desamparo e falta de proteção, o que provoca uma perturbação permanente da compreensão de si e do mundo. Um trauma psicológico é um conflito emocional sem solução possível. Leva a danos graves. A traumatização pode acontecer por um acontecimento único, por exemplo, um acidente ou uma catástrofe, ou por situações contínuas e repetidas, tortura, abuso sexual, violência em relações íntimas.
e será tanto mais grave dependendo da situação, da vivência do trauma, da idade, das consequências a curto, médio e longo prazo. Fatores protetivos como ajuda imediata ou poder contar com pessoas próximas amenizam o impacto. Um trauma não é um estresse. Uma situação de estresse envolve a mobilização das energias destinadas à luta ou à fuga. Na situação de trauma, há um bloqueio das energias mobilizadas a fim de atingir um congelamento emocional ou uma dissociação interna, uma fragmentação da alma. No trauma ocorre muita excitação, estados intensivos de medo e dor, esforço para evitar associação com o tema, anestesia emocional, embotamento de emoções, adormecimento da capacidade de reagir ao meio. Sintomas de um trauma são uma resposta de sobressalto exagerada, hipervigilância, medo intenso, pânico, fadiga, esgotamento, restrição dos sentimentos afetivos, ataques de fúria, pensamentos obsessivo-compulsivos, redução da participação em atividades significativas, afastamento social, desrealização, despersonalização, flashback, recordações intrusivas do acontecimento, alucinações, somatização, evitar estímulos que provocam recordações do trauma, automutilação, incapacidade de estabelecer relações, vazio emocional, mutismo, transtorno mental e confusão. A resolução espontânea do trauma por divisão, dissociação na personalidade provoca as consequências do trauma. Há 3 graus da dissociação. Primeiro grau, recalcar, tornar-se frio e sem emoções, fingir-se de morto. Segundo grau, abandonar o próprio corpo e ser um observador deste, de uma posição exterior. Terceiro grau, considerar o próprio ego por perdido e desintegrá-lo. As partes desintegradas da personalidade surgem através de desintegração e dissociação em situações traumáticas e adoção de partes da personalidade de outras pessoas com as quais há uma identificação e um enredo emocional. Depois de uma experiência traumática, ocorre uma divisão psíquica, uma dissociação entre a parte emocional traumatizada e a parte de sobrevivência racional. A parte saudável da personalidade apresenta capacidade de percepção da realidade, confiança em outras pessoas, capacidade de relacionar-se, empatia, abertura aos outros, capacidade de regulação de sentimentos, boa memória, lida com a sexualidade de maneira adulta, tem um desejo de verdade e clareza, capacidade de reflexão sobre o seu próprio agir, disponibilidade de assumir responsabilidade e esperança de boas soluções para problemas. A parte sobrevivente da personalidade apresenta: garante a sobrevivência da situação traumática, é guardiã da cisão psíquica, é conectada com o presente, recalca e nega o trauma, evita a memória do trauma, ignora e desvia a atenção sobre o trauma, controla as partes traumatizadas, controla outras pessoas, procura compensações, cria ilusões, é submissa, mas tem uma agressividade latente, descarrega os próprios sentimentos traumáticos em outras pessoas, cria mais cisões na personalidade. A parte traumatizada é fixada na idade do trauma, guarda a memória negativa do trauma, continua a procurar uma saída para o trauma, repetindo as mesmas situações dele, pode ser desencadeada a qualquer momento. Mecanismos de reação ao trauma são paralisar, congelar, dissociar, cisão da personalidade. Funciona assim. O instinto dispara uma reação ao trauma. O intelecto bloqueia. A energia de sobrevivência fornecida pelo corpo no estado de alerta fica ligada ao sistema nervoso. O organismo continua a responder neste modo de sobrevivência a ameaças do passado. Os traumas não são curados automaticamente. Sem a sua dissolução, criam novos traumas. As pessoas traumatizadas são atraídas repetidamente por situações semelhantes de risco. É como se o organismo estivesse procurando uma oportunidade para descarregar e estimular a energia de estresse que estava ativada, ligada ao sistema nervoso. Se permanecer neste modo de sobrevivência por um longo período,
anos depois, surgirão sintomas psicológicos e físicos, para os quais uma ligação com o trauma nem sempre será óbvia. Os traumas são as causas de distúrbios psíquicos, de muitas doenças físicas e da maior parte de dificuldades insolúveis de relacionamento. Uma mãe traumatizada, ao mesmo tempo, apresenta uma parte de sua personalidade que é emocionalmente sobreexigida ao cuidar de um bebê e outra que calcula racionalmente como fazê-lo. Por isso, ela sempre descreverá de forma racional que cuidou bem do bebê. Ao mesmo tempo, passou para ele seus distúrbios emocionais sem se dar conta. O filho apresentará necessariamente as duas partes da mãe, a sobrevivente e a traumatizada. Uma memória traumática da primeira geração perturbará os vínculos familiares na segunda geração, com risco elevado para a ocorrência de situações traumatizantes e muito elevado na terceira geração. Os traumas dos pais continuam nos filhos como traumas de simbiose, de vínculo afetivo, quando o que deveria ser um vínculo se transforma em uma simbiose doentia, a criança está desamparada e impotente para criar um contato emocional estável e seguro com a sua mãe e, posteriormente, com todos que vier a conhecer na sua vida que lembrem a figura de sua mãe. As consequências do trauma de vínculo afetivo na infância são impossibilidade de distinguir entre sentimentos próprios e tomados de outras pessoas, pseudo-autonomia, uma vida numa identidade alheia, por exemplo, discípulos de gurus, afiliados fanáticos a partidos políticos, seguidores de seitas dominadoras. Um enredo simbiótico com os pais, não consegue se desligar deles, mesmo morando longe ou até casando. Enredos simbióticos com outras relações de proximidade, gruda em todo mundo que permite, agarra-se ao outro por medo, apresenta raiva, ódio, violência na relação, sentimento da falta de valor próprio, não percebe o outro como ele é, espera que o outro mude, tem ilusões de amor e mania de estar sempre apaixonado. E doenças psíquicas como hiperatividade, depressões e psicoses. As características da parte sobrevivente num trauma de simbiose são lutar para conseguir contato com os pais, mesmo que seja querendo cuidar sozinho deles na velhice, idealização da mãe e do pai, identificação com os mecanismos de sobrevivência dos pais, unificação com as partes traumatizadas dos pais, recalcar e negar o próprio trauma. Características da parte traumatizada num trauma de simbiose. Sentimentos de desespero por não conseguir sentir o amor dos pais, sentimento de abandono e solidão, medo de morte, raiva reprimida, tristeza reprimida, tendência para abandonar-se, retiro extremo. Os conflitos interpessoais que resultam disso são o principal motivo da busca de ajuda terapêutica e das constelações sistêmicas. Franz Ruppert, professor de psicologia na Universidade de Munique, principal expoente das constelações sistêmicas no meio acadêmico, diz que transtornos e enfermidades psíquicas como medos, depressões, transtornos de personalidade, psicose e esquizofrenia são consequências de traumas da alma. Antigamente, acreditava-se que estes males eram por influência de espíritos ruins e a cura era por meio de exorcismo e xamanismo. Depois, no positivismo científico, era visto como análogo às enfermidades do corpo. Acreditava-se que uma enfermidade no cérebro ou nervo causava uma depressão. O doente era inocente porque a doença era involuntária. Daí, intervenções cirúrgicas ou medicamentosas. No paradigma psicológico atual, faz parte do psiquismo. Psique e alma são sinônimos e significa que é um problema do perceber, do sentir, do imaginar, pensar, recordar consciente ou inconscientemente. Os transtornos psíquicos são vistos como transtornos, então, da percepção, dos impulsos, do sentir, da conduta, etc. A pessoa precisa receber ajuda, mas deve se responsabilizar pelo tratamento. Ela não fica passiva. A chave da cura está em sua alma. Inconsciente significa que ela recalcou ou que ela não se lembra mesmo, pois o hipocampo, a sede da memória, não está pronto antes dos 3 anos de idade. Apesar de não se lembrar dos traumas deste período, eles estão gravados no corpo e na alma. E muitas mães traumatizadas
também costumam negar ou mentir sobre este período da vida. Este período tão frágil na história do filho começa a partir do contato sexual e emocional entre a mãe e um homem. Ali surge a alma da criança. Depois de nascer, a alma infantil se desenvolve como espelho da alma da mãe. Através da vinculação com a mãe se imprimem padrões de reações emocionais inconscientes em relação ao mundo. O significado do pai para o desenvolvimento da criança são abrir para ela uma segunda via de acesso ao mundo, libertá-la da simbiose com a mãe e ajudá-la a se tornar independente. O vínculo com a mãe dá segurança para que depois o pai a ajude em sua autonomia, de forma que possa perceber, ouvir, pensar, encontrar apoio e fazer qualquer coisa por si mesma. O desenvolvimento humano acontece entre a polaridade de necessidades simbióticas e desejo de autonomia. Estar em um relacionamento e ao mesmo tempo ser autônomo é a arte de viver. As principais funções da mãe, segurar, e do pai, empurrar, são praticamente antagonistas. Daí a dificuldade de uma pessoa querer desempenhar as duas funções. Nos 2 primeiros anos, a função da mãe é prioritária, a partir daí é do pai. Quando os casais se separam e se alienam nas suas funções, geram prejuízos incalculáveis pelo resto da vida da criança. Sua alma fica cindida. Em muitos casais, só se descobre o quanto a esposa é traumatizada quando surgem as dificuldades para engravidar, ou numa gestação problemática, ou na dificuldade de aceitar, proteger e cuidar da criança. Nestes casos, às vezes, o pai assume esta função, mas terá dificuldade de empurrá-la para a vida. São aqueles filhos que só amam o pai e não se desgrudam dele. Também o homem, quando se torna pai, é que revela seus traumas de simbiose. Muitos rejeitam, grudam nos filhos ou, antes mesmo de se tornarem pais, fogem de qualquer relação que possa ficar estável. Inclusive casos de impotência e infertilidade masculina podem estar associados a traumas de simbiose. São homens que não conseguiram estabelecer um vínculo com a figura do pai, ficaram presos na esfera da mãe. Pais severamente traumatizados poderão ser emocionalmente inacessíveis, bloqueados, ofensivos, emocionalmente carentes e violentos. Haverá dificuldade para engravidar, a criança não será desejada, será usada para atrair um casamento ou numa separação para se vingar do ex. Haverá tentativas de aborto, abortos espontâneos recorrentes, logo será cortada a proximidade física com a criança. Ela será entregue a pessoas despreparadas e poderão ocorrer abusos e negligência. Pais traumatizados não conseguem estabelecer a formação de vínculos com a criança. Ela integra os traumas do passado em sua alma através do vínculo com a alma dos pais. As enfermidades psíquicas são consequências de traumas que podem incidir negativamente nos processos de vinculação até 4 gerações. Traumas existenciais graves, como assassinatos, até mais de 4. Dependendo do grau de traumatização dos pais, é mais seguro para a criança ser criada por outros familiares próximos. A adoção por alguém de fora da família deveria ser sempre a última opção, pois por si só já gera mais um trauma de vinculação ao sistema. As enfermidades da alma ou distúrbios psíquicos são interrupções da vinculação e de traumatizações da alma. Ocorre uma separação interna para o resto da vida. As experiências traumáticas destroem a unidade da alma, levam a uma personalidade fragmentada e tais feridas não se curam sozinhas, pelo contrário, levam à loucura. A loucura em grande formato desencadeará nacionalismo extremo, racismo, genocídio e guerra. Em pequena escala, assassinar, violar, humilhar, enganar, mentir. A loucura pessoal inconsciente se revela na mania de perseguição, depressão. É a consequência da loucura dos sistemas de vinculação sociais e familiares. A mania pode decorrer de apresentar um filho de outra relação como sendo do casamento, ou uma avó assumir como seu o filho de sua filha solteira. A criança em sua alma sabe que aquele não é seu pai ou mãe. Ela foi elevada a um outro status naquela família que não lhe pertence. A paranoia pode ser consequência de violação de crianças numa família. Os estados esquizofrênicos são consequência de não poder sentir para não se deparar com o trauma.
Acontecimentos num sistema de vinculação familiar que confundem as pessoas e podem torná-las loucas são assassinato do próprio filho, assassinato dos próprios pais ou familiares próximos, incesto, sobretudo quando houver filhos, e filhos de outra relação apresentados como sendo do casamento. O que torna as pessoas loucas é o que é louco e não pode ser reparado, desencadeando sentimentos insuportáveis de culpa e vergonha. A cisão é a forma espontânea de sobreviver a experiências que a alma não consegue suportar. O estado psicótico é o colapso de todas as outras tentativas de recalcar e negar uma realidade insuportável por cisão, alienação, adicção, vícios ou fuga em doenças físicas. Somatizar para não psicotizar. O filho nota que algo não está certo, mas como ninguém lhe diz o que não está certo, pensa que ele próprio não está em ordem naquela família. A solução é enlouquecer ou igualar-se ao meio. Num enredo simbiótico, os sentimentos próprios e de outros não podem ser distinguidos. A lealdade é demasiado grande para querer descobrir os traumas dos pais. Num estado psicótico, um filho com um enredo simbiótico vive os traumas da sua mãe ou avó. A verdade cura a loucura. Quando a realidade que levou à loucura vem à luz, pode ser encontrada uma saída. Para se curar a nível psíquico, o filho tem que desistir da ilusão de encontrar segurança emocional e clareza na mãe e de acreditar que pode salvá-la de sua confusão. Para interromper o ciclo de doenças psíquicas no sistema familiar, é necessário descobrir os traumas vividos pela pessoa na sua história de vida, descobrir os traumas não superados no seu sistema de origem, aceitar as partes da personalidade traumatizada, dissociá-la das partes sobrevivente e saudável, liberar o estado emocional transmitido pelo enredo simbiótico. Não funciona querer que a mãe se cure para que o liberte, se dopar de remédios esperando que eles desapareçam com os sintomas, nem querer fortalecer apenas a parte saudável, sem reconhecer e tratar as outras partes. Dentre os métodos conhecidos, as constelações sistêmicas se revelaram dos mais eficientes para revelar os traumas ocultos. Elas são representações de realidades psíquicas de uma pessoa por outras, que serão os representantes de identidades espaciais de pessoas, sentimentos, fenômenos concretos ou abstratos. Elas refletem a estrutura da alma de um paciente, procuram em um trabalho de grupo as origens traumáticas indutoras de sintomas e são um método de cura de transtornos psíquicos e de vinculação. É uma terapia que busca a origem das feridas na totalidade do espaço entre várias gerações e possibilita um novo desenvolvimento através de relações empáticas, descobertas concretas e revivência de recordações traumáticas do passado, que reverberam na alma da pessoa até hoje, recuperando sua segurança interior e libertando-a da confusão dos pais e ancestrais. Estratégias de sobrevivência só ocorrem quando não há uma autorreflexão, uma qualidade da parte sã da pessoa. Na constelação, o terapeuta confia que a parte saudável da pessoa vai aparecer, porque ela é uma parte da rede psicossomática, uma parte daquilo que nos faz vivos. Pessoas que insistem na postura de vítima, de coitadinho, o fazem por uma estratégia de sobrevivência, para não contatar com o trauma original, quando ela realmente foi uma vítima. Quando se deparam com a realidade, até se revoltam e enfurecem. Outras são tão congeladas nas suas feridas que racionalizam e desprezam todo o tratamento. Mesmo assim, o que se vê numa constelação toca a alma dessas pessoas para sempre, porque são funções do psiquismo, ajudar o organismo a causar uma realidade fora e dentro do corpo, a fim de sobreviver e procurar soluções. São habilidades, perceber, sentir, pensar, abstrair-se de si próprio, lembrar, ser consciente de si mesmo. Nas constelações, nós conseguimos reconhecer aquela parte de nós que é o nós mesmos. Para superar um trauma, deve-se reconhecer e tratar a traumatização, ter a paciência por todas as suas tentativas de superação em cada etapa, contar com ajuda competente, ter participação, interesse público
para que situações como a que passou não se repitam e, se possível, ter uma compensação justa dos danos que sofreu pela justiça dos homens. O não tratamento das feridas psíquicas intensas podem transformar vítimas em perpetradores. Na maioria das sociedades é um tabu falar sobre traumas. Reconhecer o quanto os pais podem não ser tão bons para seus filhos destrói aquela fidelidade infantil da parte traumatizada em nós, que não pode sentir que a mãe está desestabilizada. Mesmo crianças severamente abusadas ainda fogem de internatos para voltar para a mãe, porque, segundo elas, a mãe precisa delas. Os filhos são capazes de morrer pelos pais da infância, assim como os soldados são facilmente convencidos que seu país inocente está sendo injustamente atacado e morrem pela pátria. Curiosa a similaridade na nossa língua entre pais e país, não é? 3 dinâmicas inconscientes revelam nas constelações atitudes da criança em relação aos pais. A primeira é: eu pago por você. Depois, eu sigo você. E antes eu do que você. Tais dinâmicas surgem porque a criança já está traumatizada desde sua gestação. A parte sobrevivente de sua personalidade recalca e a constelação denuncia tudo, emergindo sua parte saudável. Na psicodinâmica entre um agressor ou perpetrador e uma vítima, o primeiro é o que fere e a vítima é a que se sente desamparada e impotente. Ser uma vítima significa sobreviver graças a cisões na estrutura de sua personalidade. A parte vítima continua lá, enquanto desenvolve partes de sobrevivência como negar o fato de ter sido vítima, reprimir as memórias do trauma, sentir-se culpada por ter sido ferida, reprimir impulsos de luta ou fuga, estar furiosa, mas tentar ser forte, negar as características violentas do agressor, ser dependente emocionalmente dele, identificar-se com as necessidades e interesses dele, o proteger de acusações, viver se lamentando sem mencionar os motivos verdadeiros, ter um comportamento autodestrutivo, depressão e doenças crônicas, além de vontade de suicídio. O agressor, por sua vez, tem a má consciência de ter infligido um grande mal, sente-se culpado, acusado, desprezado. Desenvolve atitudes de sobrevivência como negação, não perceber a dor que causou, procura não se sentir culpado, pretende agir corretamente, demonstra boa consciência em público, mas culpa e insulta a vítima, acredita que ele foi a verdadeira vítima, justifica-se apoiando-se em ideologias sociais, políticas e religiosas. Adolf Hitler nasceu 1 ano após sua mãe perder 3 filhos pequenos de uma doença em 14 dias. Desse ângulo, ele era vítima. Já nasce de uma mãe muito traumatizada, como lembra sua história de excluir tantos, sentindo-se especial e único, passando isto para uma nação inteira de pessoas traumatizadas que necessitavam de um salvador. Os efeitos da cisão agressor-vítima no indivíduo são dissociar as experiências de vítima, criar atitudes de agressor como estratégia de sobrevivência, ter um torpor em relação a si próprio, que conduz a comportamentos não empáticos com os outros, inclusive os próprios filhos. Vítimas tornam-se agressores, que, enquanto agressores, não estão conscientes das suas atitudes, nem de vítima, nem de agressor. As consequências desta cisão são espiar injustificadamente, vingança contra outros inocentes, pender entre a atitude de vítima e agressor, sentimentos alternados de impotência e raiva de rebelião, agressão e depressão como normalidade em relações, ilusões de amor, ideologias de pertencerem um ao outro, apesar das relações simbióticas destrutivas, tribalismo, patriotismo, nacionalismo, fascismo. O círculo vicioso de vítima-agressor inicia-se sempre de novo, atraindo cada vez mais outras pessoas. Mantém-se por gerações. Violência, assassinato, incesto, abuso sexual torna-se a normalidade.
perturbações da personalidade, como psicose, esquizofrenia, mania, autodestruição, perturbação dissociativa da identidade, suicídio, doenças crônicas, autoimunes, são vistos como sem relação com os traumas. Tentativas vãs de encontrar saídas são rebeliões cegas contra os agressores, busca de compensações com o agressor sem integrar o trauma. Só se ultrapassa a atitude de vítima dentro de si mesmo quando reconhece que foi uma vítima, sente seu próprio trauma, sente compaixão por si mesmo, especialmente da sua criança, requer uma compensação do agressor, renuncia à vingança. Só se ultrapassa a atitude de agressor dentro de si mesmo quando reconhece fatos e atos, reconhece o sofrimento da vítima, aceita a responsabilidade, sente o seu próprio trauma, oferece a compensação e renuncia à expiação. A partir do trabalho pessoal com os traumas, é possível ir além das atitudes de agressor-vítima quando desenvolve um contato saudável consigo mesmo, apesar das dores, busca sua autonomia, sai de sistemas que perpetuam as dinâmicas de vítima e agressor, mesmo que isso custe se afastar da própria família se eles insistem nisso. Aceita os pais e a família como são e agradece pela vida. Cria situações onde ambos ganham, em vez de um ganha, outro perde. Passa a viver em relações simbióticas construtivas. Para sermos pais, este trabalho pessoal deveria ser pré-requisito. E se já somos, é nosso dever resolvê-los, mesmo que já os passamos para nossos filhos. O mínimo que podemos fazer é mostrar a eles que há saída e vida além dos traumas.